Bom, pessoal, hoje dia 18/9/2024, vamos iniciar então mais uma aula. Vou estar compartilhando aqui com vocês a nossa apostila e a gente vai estar continuar falando sobre esse tema, né, tão importante, sobre cultura organizacional. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, pessoal, nós paramos, né? Ontem a gente parou. Encontre as pessoas certas. E em seguida nós vamos falar sobre o fit cultural como critério de seleção. Quando a gente fala da utilização do fit cultural, nós estamos falando de pessoas com a capacidade de adaptação, certo? Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Então, pessoal, quando a gente fala do fit, né, fit cultural, a gente está falando daquele colaborador que tem a maior capacidade de adaptação. Ou seja, é aquele colaborador que não tem tempo ruim com ele, né? Se ele está trabalhando lá no administrativo do RH, para ele tá bom. Se colocar ele no administrativo do RH da produção, no RH da produção não. Se colocar ele no administrativo do setor de produção, porque nós temos também uma gerência de produção, ele vai se adaptar. Se a gente colocar ele lá no setor administrativo da logística, ele também vai se adaptar, ou seja, é uma pessoa que tem a capacidade de adaptação, né? Ainda que tenha ali alguns desafios, né, a serem enfrentados. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Então vamos aqui falar um pouco, né, sobre esse tema. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Colaboradores e candidatos sempre apresentarão certos níveis de compatibilidade com as crenças e comportamentos pretendidos pela organização. Bom, lembra de novo da parte de recrutamento e seleção? A gente vai estar sempre frisando, né, na parte ali de recrutamento e seleção, porque é nesse momento que a gente tem a opção de fazer a escolha certa. É na hora de, né, escolher o candidato ali no recrutamento e seleção. Se a gente faz uma escolha certa, a gente vai conseguir pessoas que vão se adaptar à empresa, que vão desenvolver sua função, que vão crescer, que vai ser bênção. Mas também se a gente fizer uma escolha errada, nós teremos ali um colaborador dando problema, criando problema, sendo problema o tempo todo. Por isso que é tão importante. Quando a gente, lá no início que a gente falou do recrutamento e seleção, por isso que eu achei tão importante, né, ainda que não estava na sequência da grade curricular, mas eu achei que era importante falar para vocês, em primeiro lugar, sobre o recrutamento e seleção, porque depois a gente viria falando de outros temas ligados ao recrutamento e seleção. E que após a gente falar desses temas, vocês iriam entender, né, o quanto é importante ter um bom processo de recrutamento e seleção. É por isso que às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, por que que eles exigem tanto, né, para contratar um profissional no processo de contratação ali, no processo de recrutamento e seleção?
É exatamente porque não é só contratar o colaborador, tá? A gente precisa contratar o colaborador e ele precisa desenvolver a sua função e isso precisa dar certo. E para isso dar certo, a gente tem que fazer uma escolha certa. Lembrando lá nós estamos num momento muito importante, né? Momento aí do período eleitoral. Então, é a hora de nós recrutarmos e selecionarmos quais serão os candidatos que irão executar as suas funções no poder legislativo e executivo nas prefeituras. É um momento muito importante, é o momento que você vai escolher a pessoa que vai te representar na Câmara dos Vereadores e na prefeitura da sua cidade. Então, se você colocar uma pessoa ruim, uma pessoa desqualificada, depois você não tem o direito de reclamar. Então é muito importante, gente. Nós estamos agora escolhendo os candidatos que irão representar, né, a política da nossa cidade para os próximos 4 anos. Eles vão gerir, eles vão administrar os recursos públicos nos próximos 4 anos. E aí você, como um bom gestor, né, precisa fazer uma análise minuciosa quando você vai contratar esse funcionário para colocar na prefeitura. Digamos que você está contratando um funcionário. Agora é a hora que você vai ter que fazer a entrevista com ele. É a hora que você vai ter que analisar esse camarada e saber se ele tem competência para desenvolver o cargo lá na prefeitura ou não. Entende o poder que você tem? Entende o quanto você é importante no processo eleitoral? Porque você que vai avaliar, é você que vai colocar a pessoa lá para poder administrar. Ah, professor, eu sou só um, é só um voto. Bom, se todos pensar como você pensa, nesse caso dizer assim, ah, é só um voto, a gente nunca vai eleger gente que realmente vale a pena colocar para executar uma função tão importante que é do poder legislativo e executivo nas nossas prefeituras. São cargos muito importantes. Então, se eu quero entrar numa empresa, eu preciso me qualificar, eu preciso lutar, eu preciso batalhar, porque os meus representantes na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura também não precisam ser qualificados. Entende? Se você é uma pessoa que está buscando qualificação, por que você vai votar numa pessoa que não é qualificada? Não faz sentido. Entendeu? Então, se você vai eleger, eleja uma pessoa qualificada para poder executar ali a função na Câmara, tá bom? Eu não estou aqui puxando a sardinha para ninguém, até porque eu não falei nome de ninguém, nem partido, tá bom, gente? Eu só estou tentando trazer até vocês a consciência da importância, né, que é as eleições, tá bom? Então, quando nós falamos do fit cultural, nós falamos desse poder de adaptação, né, de um colaborador. Se eu pegar esse colaborador, levar ele para outro setor, ele vai se adaptar com muita tranquilidade. Isso é muito bom. E isso a gente consegue identificar esses profissionais no momento de recrutamento e seleção. Então, se vocês são pessoas que vai trabalhar com recrutamento e seleção, lembrem-se disso, né? Pessoas com facilidade de adaptação. Tá? Vamos aqui um pouco mais à frente. Logo, é possível selecionar a melhor opção em relação aos ajustes com uma cultura organizacional de uma empresa. A cultura organizacional funciona como uma seleção natural dentro da empresa. Profissionais que não estejam alinhados com ela precisam se adaptar ou acabam ficando desconfortáveis e deslocados, o que impacta diretamente no turnover, ou seja, na rotatividade. Quando um colaborador está deslocado dentro de uma empresa, ele vai sair da empresa. Ele não vai permanecer. Se a empresa não mandar ele embora, ele vai pedir conta, porque ele está deslocado, ele não conseguiu se adaptar à necessidade da empresa. Então ele está deslocado, ele vai sair fora.
Mas como que eu não identifiquei isso no momento do processo de recrutamento e seleção? Quando eu expliquei para essa pessoa sobre a vaga a qual ele estava concorrendo, quando eu fiz várias perguntas para saber qual que era o interesse dele, né, para com a empresa, como que eu não consegui descobrir que essa pessoa não ia ter esse poder de adaptação ou essa pessoa não ia conseguir se adaptar ao local de trabalho? Então, existem algumas evidências que mostram que essa pessoa não vai se adaptar ao local de trabalho. E uma delas é, se a pessoa é uma pessoa altamente qualificada para executar uma função muito acima da qual ele está concorrendo, certamente essa pessoa não vai ficar. Por exemplo, a pessoa é formada em engenharia mecânica. Ele é engenheiro mecânico. Ele é um pós-graduado em ciências da tecnologia mecânica. Então é um cara que tem um currículo muito bom. E eu estou precisando de mecânicos para trabalhar na minha empresa. Ah, eu preciso de um mecânico. Mas eu posso contratar um técnico, né, que tenha a experiência que vai conseguir executar a função. E aí o engenheiro chega para fazer a entrevista. Um engenheiro pós-graduado. Aí ele fala, não, tem uma vaga para mecânico, eu sou engenheiro, sou pós-graduado, eu quero participar do processo de recrutamento e seleção. Porém, a empresa está pagando para esse mecânico R$ 3.000 por mês. Tá? Só um exemplo, R$ 3.000 por mês. Aí quando eu olho para o currículo desse cara, um cara que já é formado, tem uma pós-graduação, e se ele executar ali a sua função de engenheiro mecânico, ele poderia estar ganhando uns 10 mil por mês, e o salário que eu posso pagar é 3 mil por mês, de cara eu já identifico que esse cara não vai ficar, ele não vai permanecer, porque ele já tem um currículo muito bom, ele já tem um currículo que pode fazer com que ele seja um engenheiro mecânico, entende? Então ele não vai ficar. Eu vou contratar esse cara e daqui a pouco ele está indo embora. E a primeira oportunidade que ele tiver de conseguir um emprego, ele vai embora, ele simplesmente vai me abandonar. Então eu não posso contratar essa pessoa, porque se eu contratar ele, ele vai ficar deslocado dentro da minha empresa. Esse é só um exemplo, mas existe vários outros, principalmente nessa questão da pessoa ser muito qualificada para a vaga. E podem observar que a maioria das empresas já tem esse conhecimento. Eles não contratam, tá, gente? Então, eu já vi pessoas que queriam muito trabalhar e estavam precisando muito de dinheiro. Eu vi ele esconder o currículo dele. Ele não falou que ele era formado, ele foi lá, falou que tinha terminado o ensino médio e estava precisando do emprego. Ele não falou que era formado para poder conseguir um emprego. E eu já vi pessoas também, né, com um currículo muito bom. Por exemplo, o cara era formado em técnico de segurança do trabalho. Já tinha experiência como técnico de segurança do trabalho. Só que ele estava precisando tanto de emprego que ele foi na empresa pedir um emprego para trabalhar de servente. Ele falou, não, eu estou precisando trabalhar, eu quero trabalhar de servente. E a empresa, quando viu o currículo dele, falou assim, cara, a gente precisa de um servente, mas a gente também precisa de um técnico de segurança do trabalho. E a gente viu que você é formado e tem experiência. Você não gostaria de participar do processo seletivo para técnico de segurança do trabalho? Aí ele falou, cara, era meu sonho, mas eu nem imaginei que tinha vaga em aberto. Pois é, tem a vaga em aberto. Então ele arriscou, né? Se não tivesse essa vaga de técnico de segurança do trabalho em aberto, certamente a empresa não teria contratado ele para mecânico. Ou para mecânico não, para servente de pedreiro. Porque ele logo saberia que pouco tempo ele poderia conseguir um emprego como técnico de segurança do trabalho e ir embora. Ele não iria ficar. Entenderam? Isso aconteceu comigo. Conta a história, Sandra. Não que meu currículo seja ótimo, mas quando eu morava em Quirinópolis, há uns anos atrás, lá a usina é muito forte, né? A usina Boa Vista. E aí eu fui fazer uma entrevista para uma vaga no laboratório. E eu sou bacharel em Direito. Aí eu participei da seleção, tudo, participei da entrevista. Aí, no caso, o meu esposo já era colaborador lá. Aí a gente naquela expectativa, né,
de eu ser contratada, ainda mais que ele estava lá e ele tinha conhecimentos, aquelas coisas, né? De sempre tem que ter alguém para ajudar. Aí ele conversando com um, conversando com o outro, aí ele foi conversar com a psicóloga que me entrevistou. Ele falou, aí ela falou: olha, ela é muito boa, ela só não foi contratada porque ela é bacharel em direito. Tipo assim, ela viu, eu devo ter falado alguma coisa que eu não iria, que eu queria aquela vaga por um. Curto período de tempo. Isso. É, aí ela falou assim, então ela não foi selecionada. Ai, ai. E eu precisava do emprego. Então, Nessas assim, é horas, bem triste. nessas horas a gente tem que esconder o currículo, fazer um currículo novo E eu toda empolgada. e trabalhar a mente, né? Porque senão a mente entrega. É, eu acho que foi aí também que eu acho que eu empolguei e não sei, falei demais. Eu Gente, vi igual hoje você falando, sim, mas na época eu achei que eu, pelo fato de eu ter uma formação, seria mais fácil. isso, eu ia ter um ponto a mais, um ponto positivo. Na verdade, não foi. É, infelizmente, gente. E tem muita gente que não conhece isso, não sabe que isso acontece. Por isso que é importante vocês também conhecerem, né? Porque de repente vocês esteja vivendo um momento que talvez você precise muito trabalhar, você precise de muito de uma oportunidade, nem que seja para ganhar um salário às vezes um pouco a menos do que você merece por conta da sua qualificação profissional, então tem que dar uma repaginada no currículo, tá? Se você é formada, você não pode colocar que você é formada, assim, né? Você não está mentindo, tá bom? Você está omitindo. É diferente de mentir, é omitir. Ah, eu só não falei tudo que deveria, mas eu falei uma boa parte, né? Então, o certo é esse. Se você precisa muito de um emprego, se você já tem um currículo que você vê que o seu currículo é muito bom para a vaga, então você tem que tirar alguma coisa ali. Você tem que fazer com que o seu currículo seja um currículo um pouco mais empobrecido, porque senão eles não vão te contratar. Porque a expectativa deles é contratar uma pessoa para passar um bom tempo na empresa. Eles não querem contratar uma pessoa temporário. Isso é prejuízo, gera prejuízo para a empresa. A empresa não tem interesse, porque ela vai gastar com treinamento. Então, não é fácil, processo de integração, e é um processo difícil, custa dinheiro para a empresa. Então, eles não vão contratar você caso eles percebam que você só quer passar um tempo na empresa. Então você tem que demonstrar interesse pela empresa. Não, aqui é uma empresa boa, eu gosto daqui, eu quero fazer carreira nessa empresa, eu pretendo começar a estudar de novo. Ou seja, esse interesse na empresa, esse interesse em crescer, esse interesse em voltar a estudar, isso faz com que a pessoa que está te entrevistando fique, né, ali com desejo de te contratar. Tipo assim, nossa, essa pessoa realmente está precisando muito, realmente essa pessoa quer a vaga, realmente essa pessoa vai passar muito tempo aqui, ela tem um interesse em crescer na empresa. E aí vai dar certo. Mas se você falar, às vezes a gente tenta, a gente empolga. A verdade é que a gente empolga mesmo, principalmente a gente que estuda muito, busca conhecimento, luta para ter uma formação profissional, e aí a gente empolga, né? A gente quer falar, não, eu sou batalhador, eu luto e tal, e às vezes isso prejudica a gente. Nesse caso, a gente quer muito aquela vaga ali para passar um tempo, que na verdade é essa, né? A verdade a gente não está ali para talvez ficar por muito tempo, mas é para passar um período ali, um curto período de tempo até a gente conseguir se organizar. Alguém mais deseja falar? Alguém mais já passou por isso aí? Por essa situação? Olha, gente, isso é muito importante, tá? Eu aprendi isso com o meu professor de psicologia organizacional e ele é diretor de uma grande usina de cana, de açúcar, e ele passou muito dessas coisas pra gente.
Isso são informações que raramente vocês terão ao longo da vida de vocês. Então, assim, é uma informação muito importante que vocês devem guardar para vocês aí, porque se futuramente vocês precisarem, vocês podem utilizar aí dessas técnicas aí para vocês saírem bem na vida. A cultura organizacional funciona como uma seleção natural dentro da empresa. Profissionais que não estejam alinhados com ela precisam se adaptar ou acabam ficando desconfortáveis e deslocados, o que impacta diretamente no turnover, o que nós acabamos de falar. O turnover seria a rotatividade, quando o colaborador não para, né, na empresa. Geralmente você vê que entra e sai pessoas ao mesmo tempo e as pessoas não ficam mais de 2, 3 meses. O fit cultural deve pensar na avaliação de desempenho, seleção de pessoas e distribuição de recompensas. É preciso ganhar quando este está em conformidade com os artefatos, valores pressupostos da empresa. Lembre-se de, quando falamos em eficácia, nós falamos, né, sobre a eficácia um pouco atrás. Vamos aqui um pouco mais, né? Compartilhe a missão, visão e valores. Isso aqui é muito importante. Quando a gente faz o processo de integração dentro da empresa, isso aqui é muito bem frisado. Isso aqui é muito bem colocado. Então a gente às vezes é quase um treinamento para ser comunista, né? Eles falam, até a pessoa aprender sobre a visão, a missão e os valores da empresa. Por que que é tão importante isso aqui? Aprender sobre essa visão, né? Aprender sobre os valores, aprender sobre a missão. Porque isso aqui é que forma a cultura organizacional da empresa. Tá? Assim como seus objetivos são importantes para definir o norte da empresa e aumentar o engajamento dos colaboradores, é preciso ter clareza desses fatores para poder mostrá-los internamente. Quando os funcionários conhecem esses princípios e estão de acordo com eles, trabalham juntos para alavancá-los, pois sabem que trarão benefícios para todos aqui, para todos. Aqui entra um bom trabalho de motivação. É a mesma coisa de eu dizer para vocês. Se a gente remar o barco, imagine que nós estamos 10 pessoas dentro de um barco. Cada lado tem 5 pessoas e cada pessoa tem um remo. E a gente precisa atravessar para a margem do outro lado do riacho. Quanto mais a gente remar, quanto mais força a gente remar e quanto mais sincronia nós tivermos, mais rápido nós chegaremos do outro lado. Agora, se 4 rema de um lado e 5 rema de outro, aí o barco vai virar para uma direção oposta. Então, ele não vai conduzir o barco em direção reta onde a gente precisa ir. Então, as 5 pessoas precisam estar remando na mesma direção, na mesma sincronia, na mesma velocidade e ao mesmo tempo, para que a gente possa conseguir chegar do outro lado. É um exemplo claro de quando uma empresa está funcionando bem a missão, a visão e os valores, quando os colaboradores estão bem interagidos e vivenciando isso na prática dentro da empresa, que é a missão, a visão e os valores da empresa, que exatamente forma, né, a cultura organizacional. Então isso é bom, isso traz motivação, né, a empresa recompensa os seus colaboradores por isso, né? Tem muitas empresas aí que as pessoas recebem a participação dos lucros no final do ano, que é uma recompensa pelo trabalho de todos. Então todos trabalharam e agora eles vão ter ali uma pequena participação dos lucros da empresa. Divulgue as regras expressas. Algumas regras na empresa precisam ser expressas. É o caso das regras do uso da cozinha, por exemplo. São, em muitos casos, normais, simples, mas que contribuem para uma maior fluidez e conforto no ambiente de trabalho. Caso, por exemplo,
sua empresa valorize uma liderança transparente, não basta comunicar esse valor dessa forma. É importante dar clareza sobre o significado da transparência e o que se espera disso. Não se esqueça de divulgar estas regras, especialmente para os novos colaboradores, os novos funcionários. Eles precisam lembrá-las, eles precisam ser lembradas. E é interessante ter sistemas de recompensa caso sejam seguidas as advertências caso contrário. E advertência caso contrário. Bom, pessoal, quando a gente fala, né, dessa transparência na transmissão das informações, existem muitas normas existentes dentro da empresa. Por exemplo, empresa de produtos alimentícios, a pessoa tem que higienizar a bota antes de entrar no local de trabalho. Então existe o higienizador de bota. Tem que higienizar as mãos antes de entrar no local de trabalho. Então ele vai lá e faz a higienização das botas, depois ele faz a higienização das mãos para depois ele entrar no local de trabalho. Se ele vai ao banheiro, ele precisa voltar, passar pelo processo de higienização das botas e higienização das mãos para depois ele entrar no local de trabalho. São regras pré-estabelecidas e os colaboradores precisam cumprir essas regras. Não pode descer a escada correndo, a escada tem que descer devagar com a mão no corrimão. São regras. Então todos os colaboradores que entram nessa empresa precisam saber dessas regras, elas precisam ser passadas de forma clara e transparente para esse colaborador. Não adianta eu querer advertir o meu colaborador se eu não ensinei ele antes a fazer ou a cumprir com todas as normas da empresa. Então existe um processo de treinamento. E aí entra a questão novamente, né, de dizer por que a empresa não quer que um colaborador entre na empresa para sair com 4 meses, com 5 meses. Porque existe um processo de treinamento que custa caro para a empresa. Imagina você treinar um colaborador durante 3 meses, todos os dias alguém ali do lado dele, ensinando ele, conduzindo ele, ensinando passo a passo tudo o que ele precisa saber, e daqui 4 meses ele sai da empresa. É ruim, isso dá um prejuízo muito grande para a empresa. Por isso que a empresa ela tem que pensar muito na hora de contratar o colaborador. Então, o processo de recrutamento e seleção novamente. Então, tudo envolve lá, né? Todo problema que chega dentro da empresa passou pelo processo de recrutamento e seleção. Digamos que passou pela peneira, né? A pedra passou pela peneira e ela veio quebrando tudo de lá para cá, porque aí vai moendo tudo, né? Então, infelizmente, se a gente deixar passar no processo de recrutamento e seleção, pode ser que depois o problema fica bem sério lá dentro da indústria, porque isso vai causando um problema sério, mas sério mesmo. Aqui nós temos: cultive as regras implícitas. Estas regras são um pouco mais delicadas. Elas tratam de comportamentos adotados pelos funcionários, mas que não estão previstos em contratos. Então, é muito importante isso aqui. Elas tratam de comportamentos adotados pelos funcionários, mas que não estão previstas em contratos. Existe alguns comportamentos dos colaboradores que não está prescrito em contrato, tá? Então, quando a gente fala, né, dessas regras implícitas, são regras que são criadas pelos próprios colaboradores para melhoria do setor de trabalho. Então, essas regras, elas precisam ser cumpridas e observadas por aqueles que estão chegando, né, ou seja, o novato. Então, o novato tem que aprender, tem que ser passado para ele também essas regras que são adotadas aí pelos colaboradores. E algumas dessas regras que eu posso citar para vocês, que são regras legais, por exemplo, o pessoal pega na mão todo dia pela manhã e faz a oração. Isso não está explícito em contrato, isso não é uma norma da empresa, mas foi ali um comportamento adotado pelos colaboradores.
Não, antes de começarmos o trabalho, vamos fazer uma roda e vamos fazer uma oração. Comportamento, né? E isso fica muito ali implícito e as pessoas acabam se adaptando a essas regras. Então aqui fala sobre cultivá-las, né? E isso às vezes passa gerações. Sempre tem aquele que é mais afoito, né? Aquele que sempre puxa o pessoal, não, vamos pessoal. Mas quando ele não está na empresa, sempre vai nascendo outros, e outros, e outros. Sempre vai ter um que vai puxar o pessoal e vai chamar, né, para fazer aquilo dali. E eu só citei essa questão do momento aí de oração porque acontece muito, eu já vi acontecer muito nas empresas. Né? É um dos mais conhecidos, né, dos costumes mais conhecidos. Mas há outros, né, costumes como tomar chimarrão na empresa. E aí no momento de intervalo, onde o pessoal tem ali um momento de recreação, né, eles a reúnem, tomam chimarrão. Então também são alguns dos costumes cultivados, né, pelos colaboradores. É o caso, por exemplo, de uma empresa em que a noção de equipe é muito forte. Você não pode escrever em um informativo, tenha noção de equipe, mas pode reforçar esse comportamento com elogios e recompensas. Por exemplo, além de priorizar a contratação dos profissionais, não apenas qualificados, mas com características valiosas para a empresa, com a ética, inteligência emocional, resiliência, entre outras. Aqui citou um outro exemplo, né? Noção de equipe. Tem muita gente que já tem essa noção de equipe, gosta de trabalhar em equipe e tem aquele espírito voluntário. Isso é muito bom. Quando a gente tem pessoas que têm essas qualificações, essas qualidades, o processo que eles desenvolvem dentro da empresa sempre tem muita força. Eles conseguem desenvolver com muita criatividade, né? Aqui falou sobre a resiliência. Então eles conseguem lidar melhor com a questão emocional, eles conseguem ajudar melhor uns aos outros. Então quando a gente tem uma equipe forte, aí eu falo para vocês, ninguém segura não. E de repente, eu tenho 5 colaboradores produzindo 10 mil unidades. Só que esses 5 colaboradores não têm um espírito de equipe. De repente eu pego 5 colaboradores que têm esse espírito de equipe e que sabem lidar com isso, ao invés de produzir 10 mil, eles produzem 15 mil e com mais tranquilidade do que aqueles que produzem 10. Às vezes se matando, entenderam? Porque não tem sincronia. E quando a gente tem essa sincronia, quando a gente consegue trabalhar em equipe, é muito bom. Então essa é uma qualidade que vocês precisam desenvolver em vocês, trabalhar em equipe. Ah, professor, eu tenho dificuldade de trabalhar em equipe. Tudo bem, tem que aprender, tem que quebrar os paradigmas, tem que enfrentar, verificar onde que você tem essa dificuldade para tentar romper com isso. Né? Eu confesso a vocês que eu sou muito especialista, não é especialista, eu sou muito perfeccionista com as coisas. Então eu gosto muito assim de fazer as coisas meio que do meu jeito. E eu me seguro muito quando eu estou trabalhando no meio de equipe. Por quê? Como eu quero fazer do meu jeito, eu acredito que as pessoas às vezes têm que fazer do meu jeito para dar certo. E nem sempre é assim. Às vezes a pessoa faz do jeito dela e vai dar mais certo do que do jeito que eu propus fazer. Então eu me seguro, eu me contenho para que eu não possa atropelar a outra pessoa. Então a gente precisa nos conter, a gente precisa nos segurar, porque a vontade que dá é de ir lá e pegar e fazer. Daí eu fico observando, às vezes, eu tenho um amigo, ele é engenheiro, ele cuida de uma usina hidrelétrica. Aí ele fala para mim assim, eu me seguro para não atropelar os meus colaboradores. Eu falo, cara, parece que a gente tem muita coisa em comum. Eu falo assim, não, eu quero que eles cresçam, né? Eu quero que eles desenvolvam. Mas tipo assim, se eu tenho um processo
eu tive, por exemplo, deu um processo, uma queda de energia. E aí eu preciso ir lá resolver a queda de energia. Então, eu vou direto no ponto da queda de energia. O meu colaborador, ele vai no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, para depois chegar lá no ponto que ele quer chegar, né? Que é o ponto que caiu a energia. Eu pulo todos esses pontos e já vou lá onde caiu a energia. Só que aí o que acontece? Eu tenho que me segurar para eu não atropelar ele, porque ele está aprendendo agora e eu já aprendi. Então eu fico me segurando. E quando eu vejo que ele não vai conseguir, que está muito difícil para ele, eu vou lá e falo para ele: se você fizer assim, 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 não vai resolver? Ah, é verdade, vai resolver. Então faz. Então ele fica segurando. Ele fala que nem não sai do escritório. Ele fala assim: ele fica lá no rádio. Às vezes ele desliga o rádio para ele não ouvir as conversas. Porque se ele ouvir, ele vai descer lá e vai resolver o problema. Então ele desliga o rádio. Ele fala assim: eu desligo o rádio para eu não ouvir o que eles estão conversando. Porque se eu ouvir, eu vou sair do escritório e vou lá resolver o problema. E eu não posso fazer isso, porque senão eu vou atropelar ele. Então, a gente, às vezes, a gente tem esse negócio, né? Porque a gente sabe de muitas coisas, às vezes a gente quer atropelar, mas, pelo amor de Deus, gente, vamos segurar a onda, né? Segura isso, controla, deixa a pessoa fazer, né? De repente, essa pessoa vai desenvolver alguns métodos tão bons que vão superar você. E aí você vai dizer: cara, valeu a pena acreditar. E se for preciso, ajude também, dá dicas. Se você fizer assim, talvez dá certo. E vira as costas e vai embora. Não vai atropelando, não. Tem que aprender a trabalhar em equipe. É muito importante. Como conservar a cultura organizacional? Um dos passos mais importantes dentro de uma política que promove a cultura organizacional é a sua conservação. E isso aqui atravessa anos, décadas e por aí vai. Por mais que você tenha um projeto ativo, é preciso pensar em uma forma contínua de permanecer estimulando a cultura, ao mesmo tempo em que promove a manutenção das estruturas. Como é possível uma empresa permanecer fidedigna à sua cultura organizacional por décadas? Décadas. Esses dias nós estávamos conversando e eu falei para vocês da Coca-Cola. Desde que eu entendo por gente, Coca-Cola é famosa, é conhecida. E até hoje, como que pode tantos anos ela ser conhecida? Como que pode ela permanecer no mercado por tantos anos? Como que ela permanece forte, cultura forte, vendendo horrores? Como que eles conseguem permanecer no mercado? Quantas empresas desapareceram ao longo de toda a minha vida? Eu pude observar aí várias empresas grandes que sumiram do mapa e a Coca-Cola está lá, firme e forte, cultura organizacional forte. Mas aí a gente vê o que? Os investimentos que essa empresa faz na cultura organizacional. As propagandas, o marketing, mais abaixo a gente vai falar sobre o marketing, né? Tudo o que eles fazem para se manter, né, ali na ativa, eles nunca desistem de de estar em primeiro lugar no processo de venda de refrigerantes mundiais. Cultura forte, bem desenvolvida, investimento na cultura, né? E isso vai atravessando décadas. Como já foi dito, a cultura organizacional é pouco adaptativa. As mudanças podem ser realizadas, mas são lentas e devem ser promovidas por todos os envolvidos. Por isso é importante que se tenha estratégia de promoção e conservação da cultura organizacional de uma empresa. Se for preciso fazer alguma mudança nessa cultura organizacional, é muito difícil. Tem que haver um processo aí minucioso de treinamento, tem que fazer uma análise, fazer um projeto bem feito, desenvolver um projeto de implantação para que as pessoas possam se adaptar a essa cultura, né, essa nova cultura. Então a gente precisa analisar isso com muita cautela,
né, antes de mexer, antes de fazer qualquer mudança na cultura de uma empresa. Porque é difícil implantar, é difícil. Imagina mudar essa cultura. É mais difícil ainda, né? Quando a gente olha para o povo brasileiro, né, o povo brasileiro, não vou falar todos não posso falar não, mas assim, uma grande maioria tem uma cultura, né, uma cultura impregnada na mente que ele é pobre, né? Eu já vi muitos brasileiros, pessoas que têm uma condição financeira boa, têm um emprego bom, mas a mente dele é de uma pessoa pobre, né? Ele tem uma casa boa, ele tem um carro bom, mas ele quer receber Bolsa Família, né? A cultura de pobreza impregnado na mente é muito grande. Aí, ao invés dele trabalhar, ele prefere deixar o emprego e receber o Bolsa Família. Então, assim, por que isso? É uma cultura impregnada na mente, uma cultura de pobreza. Então, ele não consegue se libertar disso. Então, isso é muito, muito complicado. E eu já vi pessoas que não quis emprego. Por exemplo, aqui na cidade de São Simão, a pessoa recebia R$ 1.800 de Bolsa Família dos filhos. A pessoa tinha um bocado de filho e pegava uma cesta básica. Ela recebeu a proposta para ganhar R$ 2.000 por mês, né? E ela não quis abandonar a Bolsa Família para ganhar os R$ 2.000 por mês trabalhando, porque ela disse que os 1.800 de Bolsa Família para ela era melhor do que ganhar 2.000 trabalhando. Não quis. Então, assim, tem uma cultura de pobreza impregnada na mente. Sendo que lá no emprego ela poderia, talvez, ser promovida e ganhar um salário melhor. E no Bolsa Família, jamais ela vai ser promovida, ela vai ficar comendo aquela migalha que ela está ganhando. Mas a cultura na cabeça é uma cultura muito pobre, empobrecida. Ela quer ficar ganhando aquilo ali o resto da vida, não quer sair daquilo ali. Ela tem oportunidade, mas não quer sair. A Brígida levantou a mão, pode falar. Oi, professor. E ainda mais, né, é que o Bolsa Família, né, uma hora ou outra, né, eles cortam, né? Quantas pessoas agora que estão tendo Bolsa Família cortado, né, e que não trabalha, mas que depende desse dinheiro para tudo. E aí, como é que fica? Se cortou, né? Imagina o Ficou sem um desespero. recurso, né? Desse Imagina o jeito. desespero, né? Eu nunca recebi o Bolsa Família. Até hoje. Então, assim, pessoal, eu não sou contra, por exemplo, você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honrada, e de repente você ficou desempregado, talvez por um problema de saúde, um problema familiar, você não conseguiu um emprego, você vai receber esse benefício por um tempo para te ajudar, isso é muito bom. Só que a pessoa não pode adoecer, colocar isso na cabeça e falar, não, eu vou viver disso aqui. Só que as pessoas adoecem. Eles querem viver daquilo. E se o governo, hora ou outra, não cortar, ele vai ficar vivendo daquilo. E não é isso, gente. Não é isso. Isso não pode acontecer. A pessoa pode até usufruir desse benefício por um tempo, até ele conseguir um emprego decente, honroso, que ele vai trabalhar, ganhar um salário, ganhar um 13º, FGTS, onde ele vai poder cuidar melhor da família dele, vai ter às vezes pode crescer dentro da empresa, ganhar um salário talvez 2, 3 vezes melhor do que Bolsa Família. Então essa cultura precisa ser tirada da cabeça das pessoas. E não é fácil, viu, gente? Porque impregnou. Tem gente que tem um emprego e não quer. E essas pessoas acostumam, assim, de uma maneira que, igual você falou, meu filho, ele sempre estudou em colégio particular. Aí, esse ano, aqui em Santa Helena, abriu o colégio militar. E o colégio, aí eles escolheram uma escola estadual, que era bem assim, uma escola onde tinha bastante gente que recebe esses benefícios do governo, que, né? Aí, assim, quando eu soube que ia para ser militar, eu matriculei meu filho, né, para ele estudar lá. Mas você vê o tanto de gente, de mães, assim, que ficou horrorizada, que falava que ia tirar o filho da escola, porque
a única coisa que elas não deu foi o uniforme que a gente tinha que comprar. Mas assim, eu fiquei abismada, porque como ele sempre estudou em colégio particular e quando ele foi para lá, ele ganhou um notebook, ele ganhou todos os materiais escolares, ele ganhou todos os livros, ele tem um cartão do governo e agora o Caiado deu o cartão para comprar o uniforme, né? Mas assim, igual, mas você vê o tanto de gente reclamando, tinha mãe que falava que preferia tirar o filho da escola. Agora imagine você tirar o filho no colégio militar, que tem toda uma metodologia, porque não está querendo gastar com uniforme. Tipo assim, você vê que são pessoas que recebem benefícios. E assim, por mais que a coordenação tente ajudar essas pessoas, ela sempre tem uma justificativa que então, tipo assim, para mim eu tô ganhando, que eu ganhei mais colocando ele lá do que perdi. Mas assim, é igual você falou, a mente das pessoas fica muito pequena, muito pequena. Ela não vê o todo, né? Ela vê aquele momento. Ah, eu tenho que comprar um uniforme, eu vou ter que gastar com meu filho. Então, assim, realmente, quem recebe esses benefícios do governo é complicado. A mente se fecha, eu acho que a mente se fecha. A pessoa se acostuma com aquilo ali, ó. É muito difícil. Acostuma, se apega e não quer deixar, né? Ao invés de pensar assim, não, puxa vida, mas eu posso conseguir um emprego e ganhar melhor que isso, né? Trabalhando de forma honrada, né? Sem ter que ficar dependendo disso, mas a pessoa não quer, ele quer continuar ali, naquele lugar, ganhando aquilo ali, vivendo aquilo ali. A Eliane escreveu aqui, minha vizinha recebe sem precisar. O marido ganha bem, eles têm carro novo, mas não, por não ser casada, conseguiu o benefício. Já tem 2 anos recebendo. Tá vendo? Que coisa, né? Então, isso acontece muito, gente, com muitas pessoas. Eu já conheci pessoas também que recebem, por não ser casado, recebe e tem uma vida financeira muito boa. Não precisava receber isso. Mas está lá, pendurado, né, segurando. Então, assim, se a pessoa precisa, muito bom, é ótimo. Mas não se adapte a isso, né? Busque algo melhor. É igual eu falo, até na questão mesmo empresarial. Se você trabalha num lugar e você não está ganhando bem, né, se você não tem uma remuneração boa, não se conforme com isso não. De repente você tem um currículo bom, você estudou, você se profissionalizou. Não contente com isso não. Eu não vou falar para você abandonar o seu emprego não, mas procure coisa melhor. E quando você encontrar, vá embora. Vai atrás de coisa melhor, não fica preso a isso não. Você merece coisa melhor, se você entendeu que você merece coisa melhor, fica preso a isso não fica sofrendo aí nesse emprego aí só para... Não, gente, você merece coisa melhor, vai procurar algo melhor, vai crescer, cresçam, cresçam, desenvolvam, vocês são capazes. Né? Eu acredito nisso e eu busquei esse crescimento. Eu nunca fiquei parado assim, dizendo assim, eu vou ficar parado aqui, tá bom. Não, gente, eu não. Eu trabalhava numa empresa e eu ficava louco. Eu falava, cara, eu não vou ficar mais aqui, eu não quero, eu não suporto esse lugar. Mandava currículo todo dia, todo dia, todo dia. E de repente surgiu uma grande oportunidade. E quando surgiu a oportunidade, eu fui embora. Eu não quis ficar. A Brígida levantou a mão, ela saiu aqui. Então, pessoal, eu não quis ficar. Né? E eu fui embora, procurar coisa melhor. Fui procurando coisa melhor, coisa melhor, coisa melhor. Hoje eu tenho um emprego que eu sou muito feliz com ele. Né? Hoje eu tenho algo que realmente eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Mas eu não parei, eu não fiquei lá parado esperando as coisas acontecerem. Eu fui para cima, eu fui atrás. Brígida, você levantou a mão, você gostaria de compartilhar algo com a gente? Sim, acabou que a minha internet caiu aqui. Eu percebi. Falar pra você assim que é algo tão sério, né? Esse caso do Bolsa Família, que eu conheço gente que não casa, a pessoa não casa com o esposo, que é para não perder o benefício.
é algo sério, né? Porque deixa de fazer um matrimônio, né, ali, para poder estar recebendo o Bolsa Família, gente. Loucura. Uma loucura. Isso é misericórdia. Não dá nem para pensar, né? O tanto que isso é baixo, né? O quanto isso é. E aí, quando você fala que a pessoa não casa para não perder o benefício, significa que não precisa do benefício. Está recebendo, mas não precisa, porque se o marido tem uma condição financeira para manter, então ela não precisa. Né? Então, nesse caso, a gente fica pensando, né? Poxa vida, cara, precisa mudar, né? Mas tudo bem, vamos aqui dar continuidade, vamos falar um pouco mais, né, dessa cultura dentro da empresa. Professor, Sim, deixa eu só é uma questão rapidão. sim. Você falou aí, você não está satisfeito na empresa, tal, tal. Antigamente, a pessoa, assim, quanto mais anos ficava na empresa, era melhor para ela, né? Fazer carreira. Então, o senhor acha assim que uma pessoa que tem um currículo que hoje em dia, com essa tecnologia, com essas informações, assim, e tem aquele esqueci o nome agora, que é um tipo um Instagram, mas é só de currículos. Esqueci o nome. Tipo assim, as pessoas O recebem muitas LinkedIn, né, propostas. que você está falando? Isso, isso. Aí coloca o currículo lá e recebe muitas propostas, né? Então, assim, você acha que se uma pessoa que tem um currículo que tem, assim, tá em várias empresas, passou um ano numa empresa, um ano e meio na outra, então você acha que hoje em dia isso não é mais prejudicial? Não, não porque você precisa ter um tempo de contribuição para você aposentar. E você precisa ter idade para aposentar. Se você for ficar numa empresa só, você vai ter que trabalhar, se eu não me engano, 35 anos numa empresa só para você aposentar por tempo de casa. Aí você fala assim, não, eu vou trabalhar 35 anos ganhando R$ 2.000, ou eu vou trabalhar 35 anos ganhando 2.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Qual que seria melhor para você? Ganhar mais, né? Ganhar mais. Imagina, às vezes você vai deixar de perder 1 milhão durante toda a sua vida por É conta porque de um. uma vez eu vi um gerente falando de um colaborador, né? Tipo assim, um papo bem assim, final de semana. Aí ele falou assim: olha, é igual fulano, eu já não pegaria, não contrataria ele, porque ele não fixa, ele não tem. Porque, no caso, o colaborador recebe uma proposta boa, né? Não pensa nem duas vezes e já vai para outra empresa. Tipo assim, já sabe o serviço, né? No caso, a empresa procura ele porque já sabe das qualificações dele, já sabe do que ele é capaz. Aí ele falou isso, aí eu fiquei meio que pensando. Aí no que você falou agora, eu lembrei. Mas quando você é bom naquilo que você faz, quando você já é um profissional qualificado, você vai receber propostas. Você nem não vai precisar ficar correndo atrás de proposta. Só que se você ficar preso numa empresa toda a vida com uma mente pequena, tipo assim, não, eu vou ficar aqui até aposentar. Realmente vai mesmo, ninguém vai te conhecer. Mas quando você se qualifica para o mercado de trabalho, quando você corre atrás, quando você recebe uma proposta melhor e você vai em busca dela, de repente você recebe um melhor ainda, você vai em busca dela. Porque se você tem uma boa rede de relacionamentos, isso aqui é muito importante, tá, gente? Você tem uma boa rede de relacionamento. As pessoas te conhecem, conhecem o seu currículo, sabem que você é um baita de um profissional. Hora ou outra, você vai receber a ligação de uma pessoa dizendo assim, cara, você tem um currículo excepcional, eu preciso de você. Quanto você ganha aí? Estou ganhando 4.000. Vem para cá que eu te pago 6. E ainda vou te dar benefício assim, 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 assado. Então, assim, isso só vai acontecer se você se qualificar, se profissionalizar e se você tiver coragem de buscar oportunidades. Aí, se você não tiver, aí você não vai conseguir essa façanha. Então, é importante a gente pensar dessa forma. Né? Quando eu me profissionalizei como professor, eu trabalhava na instituição ministrando curso para o Pronatec.
como eu mistrei para o Pronatec e eles gostaram muito de mim, eles fizeram uma proposta para eu trabalhar no Itego. Então, eu fiquei no Itego durante quase 3 anos. Quando terminou a parceria do Itego com o Estado, que entrou o UFG, uma coordenadora minha me ligou: você quer trabalhar com a gente? Aqui você vai ganhar melhor, vai ter um plano, vai ter isso, vai ter aquilo. Me fez uma proposta. Eu falei, lógico que eu quero. Então manda seu currículo, já estou organizando para você ser contratado. Depois, da mesma forma, mais à frente, que houve um processo lá e eles me convidaram novamente. Ou seja, hoje eu já estou num nível que as pessoas já estão me convidando para trabalhar nessa função. Por quê? Porque acabei me adaptando e acabei dando muito certo. Então, se eu não tivesse tido coragem lá atrás para encarar essa oportunidade, de correr atrás dessa oportunidade, porque eu trabalhava numa corretora de seguros, eu vendia seguros de carro. Se eu não tivesse abandonado a corretora de seguro para poder trabalhar como professor, mesmo tendo que sair de uma cidade para outra, era um desafio muito grande, né? Mas eu iria ganhar um pouco melhor do que eu ganhava como corretor de seguros. Então eu falei, cara, eu vou atrás, eu vou aceitar essa oportunidade. E a oportunidade era só para 4 meses. Então eu deixei uma empresa para trabalhar 4 meses para me profissionalizar e eu nem sabia se depois dos 4 meses haveriam outras oportunidades, mas eu deixei tudo e fui. Né? Talvez se eu fosse um cara que pensasse mais, eu não teria feito. Se eu tivesse pensando no meu emprego, em ficar lá trabalhando como corretor de seguro até eu aposentar, imagina, eu estava lá até hoje. Né? E essa oportunidade não teria se abrido para mim. Né? E hoje eu trabalho, digamos, eu trabalho 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Na corretora de seguro eu trabalhava 8 horas por dia, de segunda a sexta, e trabalhava mais 4 horas no sábado. Então, o que eu trabalho hoje em relação ao que eu trabalhava antes, e hoje eu ganho mais. Então, assim, melhorou a minha vida. Por quê? Eu fui atrás. Eu aceitei a oportunidade, eu corri atrás da oportunidade. E através dessa oportunidade surgiu muitas outras oportunidades, porque esse tempo livre que eu tenho, eu vou vender um lote, eu vou vender uma casa, eu trabalho como corretor, eu trabalho como consultor de aposentadoria rural, eu trabalho com a parte de regularização fundiária rural. Então, eu acabo ganhando ali um dinheiro por fora e eu tenho essa flexibilidade para fazer isso. E quando eu trabalhava na corretora de seguro, eu não tinha. Entende? O que é você correr atrás de uma oportunidade? Então, pessoal, eu não digo para você, saia do seu emprego. Não, jamais vou dizer isso para você. Mas fique trabalhando e correndo atrás de outras oportunidades, sem que ninguém saiba, que ninguém perceba. Quando essa oportunidade surgir, vai atrás dela, abrace ela. Vocês vão crescer, vocês têm capacidade, gente. Vocês são inteligentes. Só precisa ter um pouco mais de coragem. Mas vai dar certo. Vamos voltar então aqui para o nosso conteúdo. O primeiro ponto é ter bem definido a forma completa, a cultura organizacional. Quando se sabe quais são os pontos que devem ser pensados em conjunto com as expectativas que envolvem, e é mais fácil manter o foco. Deixa eu ler isso aqui com um pouco mais de calma. Quando se sabe quais são os pontos que devem ser pensados em conjunto com as expectativas que envolvem, é mais fácil manter o foco. Além disso, é essencial para a sobrevivência da cultura. É essencial para a sobrevivência da cultura que ela não seja inventada, isso mesmo. Mas sim reflita os objetivos, direcionamentos que a empresa possui. Algumas práticas podem ser aplicadas na empresa visando a continuidade desse processo. E aqui nós temos, viver a cultura corporativa sendo aplicada continuamente. Tenha colaboradores que estão alinhados à cultura. Pratique o reforço.
pratique ou reforça. Pratica ou reforça com ações, com dinâmicas e atividades, entre outras. Estabeleça uma política de feedbacks. Dessa forma, é possível manter a equipe alinhada e a empresa em busca dos objetivos. No entanto, para ser efetiva, essa é uma ação que deve ser realizada em conjunto com a liderança da empresa. A liderança tem que estar sempre envolvida no processo. Se a liderança não estiver envolvida no processo, dificilmente as coisas vão fluir. O papel do líder na cultura organizacional. O papel do líder ele é fundamental, gente. O líder não é aquele cara que manda, faça isso, faça aquilo. Não. O líder é aquele cara que diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos conduzir dessa forma. Vamos. E ele está junto no processo. Esse é o cara que lidera, né? É o cara que conduz, é o cara que leva o povo, né? Não é aquele que diz, vai lá e faça isso, vai lá e faça aquilo, vai lá e conduza dessa forma. Não, esse aí é o cara que manda. Mas o que lidera é aquele que diz, vamos, eu vou com vocês. E esse cara, ele consegue influenciar gerações. Ele consegue influenciar os seus colaboradores. Ele consegue fazer com que os seus colaboradores atinjam níveis maiores de qualificação dentro da empresa, atinjam níveis melhores de experiência, atinjam níveis melhores de crescimento dentro da empresa. As ações dos colaboradores são fortemente influenciadas de artefatos, né? São influenciados por artefatos, valores e pressupostos. Isso é, profissionais é influenciado consciente e inconscientemente pela cultura organizacional. Essa influência afetará também as decisões e ações relacionadas ao desempenho. Os elementos da cultura criam critérios ou padrões para avaliar a avaliação da performance ao nível individual e coletivo. Todas essas situações é estabelecida pelo papel da liderança na cultura organizacional. São eles que iniciam todo o processo de instalação e reconhecimento da cultura organizacional. É a partir de suas ações e decisões que os colaboradores passam a fazer parte do grupo alinhado, que reconhece os valores da empresa. É o líder quem mantém a cultura corporativa sempre ativa. A partir de suas ações e práticas, ele demonstra para os funcionários quais são os principais pontos a serem trabalhados, mantendo sempre o clima organizacional alinhado à cultura. Vale ressaltar que existem diferentes momentos dentro de um processo de desenvolvimento e aplicação de uma cultura organizacional. No início, a liderança atua refinando a cultura. Conforme ao avanço dentro desse processo, o líder, então, é responsável pela aplicação e continuidade do projeto. Então, uma vez que esse processo foi iniciado, uma vez que esse treinamento foi passado, o líder é o que vai dar continuidade nesse processo. Então, a gente faz o processo de integração dentro da empresa, o pessoal de recursos humanos faz ali o processo de contratação do colaborador, né, recrutamento e seleção, contratação, processo de adaptação, o treinamento. Alguém quer falar? Aqui falta energia, e eu não sei se vai dar tempo de eu falar aqui, tá? Muito E caiu bem. sua energia. Tudo bem. Então, quando ele passa pelo processo de integração, ele é entregue, né, a um líder ou a uma gerência, a um supervisor. E aí, a partir dali, é o gerente ou o supervisor, é o líder que vai tomar conta desse colaborador. Então, ele é o responsável por conduzir esse colaborador e ensiná-lo toda a cultura organizacional, ou fazer, né, com que esse colaborador não se esqueça, porque ele já aprendeu no processo de integração. Então, ele vai fazer tudo para que ele não esqueça.
E é lógico que não dá para aprender tudo no processo de integração. Tem muitas coisas que ele vai aprender também ao longo do processo de experiência dentro da empresa. E quem vai ajudar ele? O líder dele, certo? Bom, pessoal, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem trazer alguma colocação para complementar a nossa aula? Por enquanto, tranquilo, professor. Muito bem. Então, pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Quero agradecer vocês aí pela participação, agradecer vocês aí, né, assim, sempre vocês estão participando, trazendo experiências, e isso é muito bom, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, isso contribui muito com a nossa aula. Tenha um bom descanso, excelente final de noite. Amanhã a gente encontra aqui novamente. Forte abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos.